Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A fé em Deus nos livra do mal? Uma pergunta que muitos se fazem. Muitas pessoas acham que pelo simples fato de ter fé, eles estão livres da maldade. Mas isso não é bem assim. Vamos conversar sobre isso agora. Muitas pessoas desafiam o mal e o perigo para provar sua fé. Muitas pessoas nem esperam a maldade vir até ele. Eles vão até o mal e o desafiam para provar a sua fé. Este é um grande erro. Vamos mostrar o porquê. Jesus tinha fé, mas não aceitou o desafio de pular do pináculo do templo. No entanto, enfrentou os poderosos e sua fé não o livrou da maldade humana, pois a lei de ação e reação sempre se cumpre, para o bem e para o mal. O enfrentamento dos poderosos causou a sua morte. Veja, Jesus tinha fé, mas ele não aceitou a tentação de pular do pináculo do templo, pois ele sabia que pela lei de ação e reação e pela lei da gravidade ele iria morrer se fizesse isso. Mas, no entanto, ele enfrentou os poderosos somente com sua fé e foi morto por isso. Como acontece todos os dias, praticamente todos os dias no mundo. A pessoa nem precisa estar provando sua fé. Só o fato de ser boa, de ser uma pessoa boa, de auxiliar os outros, já é motivo para atrair a atenção do mal, o que pode ser muito arriscado, né? É muito perigoso. O mal, não se deve brincar com o mal. Não se deve subestimar o mal. E muito menos enfrentá-lo. Até porque o bom cumpre regras, o mal não. Então, se em um jogo um dos jogadores cumpre regras e o outro não, o que não cumpre as regras tem a maior chance de ganhar o jogo. No entanto, Jesus sabia dos riscos e aceitou as consequências das suas ações, pois ele tinha um propósito. Então, se você tem realmente um propósito, e aí sim, talvez seja o caso de você confrontar o mal, mas não só confrontar o mal pelo confronto, e sim por atingir um propósito maior. Então, o objetivo não é afrontar o mal, é fazer o bem. Aí as coisas são diferentes. Isso não vai livrá-lo das consequências e da maldade, mas dará um propósito para a sua vida. Um propósito justo, um propósito bom. Ter fé não nos livra do mal. Não podemos tentar Deus. O planeta Terra tem suas regras e se queremos viver aqui, é preciso aceitá-las. Correr riscos faz parte da vida neste planeta. O medo da morte não pode nos paralisar. Apesar de conhecer o poder do mal, saber que a nossa fé não pode nos defender do mal. Mas também não podemos nos acovardar, nos tornar omissos. Devemos sim fazer o bem com consciência e com sabedoria. Ter fé também nos ajuda a suportar e lidar com o mal, mas não impedi-lo. A fé nos ajuda a suportar o mal, a resistir ao mal internamente. E isso já é muita coisa, né? Ela nos ajuda muito a viver neste mundo.
As únicas coisas que podem nos livrar do mal são a sabedoria, o equilíbrio e a prudência. Isso sim pode nos livrar do mal. Pode nos ajudar muito. Estamos em um mundo onde as regras são inflexíveis. Ao encarnar, aceitamos ou fomos obrigados a aceitar as leis que regem este mundo. Essas leis, esta lei é a lei de ação e reação. Assim, aceitamos conviver com o mal e com todas as implicações dessa convivência. Então, este mundo tem suas próprias regras. Ao aceitarmos ou sermos obrigados a reencarnar, automaticamente nós temos que viver subordinados a essas leis e a essas regras. Não há como evitar isso. Nossa única opção é aceitar o mundo como ele é, viver de acordo com as regras dele, mudar a si mesmo e voltar para o mundo espiritual melhor do que quando aqui chegou, deixando nossa contribuição por um mundo melhor, pois voltaremos a morar nele outras vezes no futuro. Então, nossa única opção neste mundo é aceitar o mundo como ele é, nos tornarmos uma pessoa melhor e deixarmos o mundo um pouco melhor quando partirmos do que aquele mundo que encontramos ao encarnar. Até porque nossos descendentes ficarão aqui e nós mesmos voltaremos a esse mundo outras vezes. Então, quanto melhor o encontrarmos, melhor será a nossa encarnação. Não viemos a este mundo para confrontar o mal, mas também não podemos ser omissos ou nos aliar a ele. O equilíbrio e a sabedoria é tudo. Então nós não viemos a esse mundo para confrontar o mal, mas também não viemos para ser omissos e para nos aliar a ele. E em muitas ocasiões, ser omisso é o mesmo que nos aliar ao mal. Aliás, na grande maioria das vezes. Quando você é omisso, você automaticamente, sem nem mesmo perceber, você se alia ao mal. Tem pessoas insanas que até mesmo procuram o mal para o confrontar, por uma fé equivocada, por prepotência e por vaidade, acreditando possuir um poder e uma proteção que não tem. Muitas pessoas vão até o mal para confrontá-lo, de propósito. Acreditam elas que têm a força, a proteção e um poder que elas não têm. E as consequências são terríveis. Façam como os bons espíritos, que agem firmemente contra o mal, mas de forma pacífica e amorosa, pois sabem que os maus não têm paz e são escravos da sua maldade. Estão continuamente sofrendo as consequências da lei de ação e reação. São mais merecedores de piedade do que de ódio. Os espíritos bons não odeiam o mal. Eles não querem confrontar o mal. Eles querem fazer o bem e o fazem de forma amorosa. Porque eles sabem que os maus sofrerão as consequências dos seus atos. A lei de ação e reação, ela é firme, ela é inflexível e ela não falha. Então, eles sentem mais piedade, né? Sabem que os espíritos maus, as pessoas más, elas são mais merecedoras de piedade do que de ódio. Quem está em melhor situação? Quem está pagando ou quem, além de não pagar as dívidas antigas, ainda está contraindo novas dívidas? É o caso dos maus. Quem está em melhor situação? Os bons, que estão quitando suas dívidas antigas e estão evoluindo. E ao desencarnar, irão para o mundo espiritual? Ou os maus, que estão aumentando suas dívidas? E ao desencarnar, ficarão nos mundos transitórios, a que chamamos de umbral. Até tem uns que gostam do umbral. Tem uns que não querem sair do umbral.
Mas isso, com o tempo, as consequências dos seus atos irão atingi-los, não tem falha. Ou seja, encarnados ou desencarnados, eles sofrerão as consequências dos seus atos. Não há como fugir disso. Os bons espíritos sabem também que o poder do mal e os seus domínios só vão até os limites dos mundos transitórios, ou umbral, como queiram. Então, por mais poderoso que se ache, os poderosos do umbral e deste mundo também, que é a mesma coisa, os poderosos do umbral vêm aqui e se tornam poderosos das nações, e vice-versa. Mas os seus limites são apenas o umbral. Lembrando que nós, encarnados, também estamos no umbral. Estamos no umbral médio. Mas os maus não podem passar dessa faixa. Eles não podem adentrar o mundo espiritual verdadeiro. Eles estão em um mundo transitório criado por suas próprias mentes. Seu ódio, o ódio dos espíritos, das falanges do mal, é saber que a maioria das pessoas, ao adentrar o mundo espiritual, estará fora do seu alcance e influência. Então a inveja, a humilhação de serem deixados para trás e o rancor os corrói como fogo por dentro. Então eles sabem, as falanges do mal sabem, que a maioria de nós, ao desencarnar, será levada para o mundo espiritual. E eles não terão mais acesso sobre nós. E isso lhes causa muita dor, muito sofrimento pela inveja que os corrói por dentro. Pela sua vaidade ferida, de serem deixados para trás, enquanto os outros alçam a planos superiores, a mundos melhores. A inveja os corrói por dentro como se fosse fogo. E quanto mais esses espíritos insistem no mal, mais distantes estão da paz e da felicidade. Este é o seu pior castigo. Não pense que os seres das trevas são burros, são ignorantes. Não, muitos deles são inteligentíssimos. São muito esclarecidos. Eles conhecem as leis de Deus, só que não querem se submeter a elas. Eles sabem que a maioria de nós, ao chegar no mundo espiritual, estaremos fora dos seus domínios, fora do seu alcance e da sua influência. Eles sabem também que quanto mais tempo permanecem no mal, mais distantes estarão da felicidade, da evolução, da paz. E este, para eles, é o maior castigo. Tente se colocar na situação desses infelizes. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal. Desejo que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos livre de todos os males, nos proteja. E peço a Deus que nos dê mais amor e nos dê mais tolerância e nos dê mais equilíbrio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!